Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que grande alegria ter você aqui no blog Vida Sem Dúvida. E hoje eu gostaria de responder a pergunta se a vida humana começa com a formação do sistema nervoso central. Vários seguidores aí, curtidores do blog Vida Sem Dúvida, fizeram essa pergunta, que na verdade ela reflete uma teoria bastante difundida hoje em dia e muito acreditada pelas pessoas que não procuram entender as bases que existem para lançar mão desse tipo de argumento. Então, as pessoas que defendem que a vida humana começa a partir da formação do sistema nervoso central, elas se baseiam em coisas do tipo: antes da formação do sistema nervoso central, aquele indivíduo não tem consciência. Se ele não tem consciência, nós podemos perfeitamente lançá-lo no lixo e que isso não vai fazer a menor diferença. Ou nós podemos perfeitamente matar o embrião porque ele não sente ainda dor. Então a dor é um critério relevante. Se ele não sente dor, nós podemos perfeitamente jogá-lo fora e ele não vai reclamar disso, não vai sofrer. Então a gente pode perfeitamente arrancar a vida dele dali do útero e não vai fazer a menor diferença, nem para ele, nem para a mãe. Mas o principal argumento de quem defende essa teoria não é esse. A principal razão a principal argumentação de quem defende essa teoria é a seguinte: se o diagnóstico da morte para fins clínicos vem justamente da ausência das funções cerebrais, ou seja, da função encefálica, o que nós chamamos de morte cerebral ou morte encefálica, e é o sistema nervoso central que define a linha final da vida, é ela que dá um caráter que define a morte. Nós olhamos lá para o embrião e vemos, poxa, se o final da vida é definido pela ausência das funções cerebrais, se o embrião não tem função cerebral, ele também não tem vida, ele também ainda não é vivo. Então, vamos lançar como critério que o sistema nervoso central é o grande artífice da vida, ele que vai definir quando a vida começa. Então, partindo dessa afirmação, eu gostaria de colocar aqui 3 pontos para a gente discutir. Primeiramente, eu gostaria de partir do princípio de que essa teoria é verdadeira. Então, vamos ver aí quais são os problemas que o fato dessa teoria ser verdadeira, não o é, mas se ela fosse verdadeira, quais seriam os problemas que nós enfrentaríamos, e eles não são pequenos. Primeiro, você teria que responder algumas perguntas, ou aqueles defensores dessa teoria. Qual etapa da formação do sistema nervoso central seria usada como critério para definir o começo da vida? Se você não sabe, o sistema nervoso central ele é composto por muitos segmentos. O sistema nervoso central ele é um sistema bastante complexo. E a formação do sistema nervoso central não se dá num ato único, é algo continuado, que inclusive continua após o parto. Portanto, querido, qual seria o ponto, o marco zero para você determinar que a partir dali existe vida humana e antes disso não há vida humana? Qual seria o critério? Qual seria a etapa da formação do sistema nervoso central que nós usaríamos como critério? Essa é uma pergunta importante a ser respondida. Segunda, em caso de nós definirmos, por exemplo, que o sistema nervoso central começa com a formação do primeiro neurônio. Formou o primeiro neurônio, ali então nós temos sistema nervoso funcionando e ali existe vida. Ok. E eu pergunto para você, quantos dias após a concepção essa célula, esse neurônio é formado? Se a gente tem dificuldade de determinar dentro de um consultório médico com quantas semanas e com quantos dias de gestação uma mulher está com precisão, que dirá o surgimento de uma célula dentro do embrião como neurônio? Quem é que assinaria a sentença de morte desse embrião afirmando ali, não, eu fiz aqui um exame apurado e posso afirmar que ele já tem um neurônio, então ele já tem sistema nervoso central, ele não pode mais ser morto. Ou ele não tem ainda neurônio, eu assino aqui embaixo e eu sei que ele pode ser morto porque ele ainda não é vida humana. É difícil você determinar o marco zero. Quem assinaria embaixo com a certeza científica e biológica de que realmente aquilo ali é um fato comprovável? Concorda que é difícil?
né? Então, a gente tem a dificuldade de determinar qual etapa da formação do sistema nervoso central e, ainda determinando uma etapa, você teria dificuldade de indicar para mim que dia, em que momento específico existe ali o estalo do dedo, para que a partir daquele momento fosse considerado vida humana. Entende que existe aí uma dificuldade bastante difícil da gente resolver? Ou então, a morte seria permitida até a formação completa do sistema nervoso central. Aí, meu querido, entra num problema mais difícil ainda, porque, como eu disse, o sistema nervoso central ele mantém um desenvolvimento progressivo que não se completa antes do parto. Então, baseada nessa premissa, uma pessoa mal intencionada, ela pode inclusive justificar a morte de uma criança já nascida, porque o sistema nervoso central não está completamente desenvolvido, e ela pode argumentar da mesma forma que argumenta lá no comecinho da formação do neurônio, ela argumenta lá na frente dizendo que, como o sistema nervoso central não está desenvolvido, justifica a sua morte. Então, se nós partimos do princípio que essa teoria é verdadeira, a gente vai escorregar aí nessas perguntas e vai ter uma dificuldade. E aí eu pergunto para você, você se arrisca? Você faria essa roleta russa, né, de saber que você está correndo o risco de tirar uma vida e ainda assim bater no peito e dizer, não, eu garanto que aqui tem vida ou aqui não tem vida, deixa comigo? Você se arriscaria? Você eliminaria com convicção aquele ser humano, dizendo se ele está vivo ou se ele está morto? Então, se não existe a convicção, você acha moralmente e legalmente correto arriscar? É realmente a melhor opção você eliminar o embrião sem que você tenha a certeza absoluta de que ali não existe vida? É um pouco arriscado, tratando-se da vida dos outros, não é? Então, diante dessa roleta russa, vamos tomar um pouco de cuidado quando a gente levanta a bandeira de uma teoria que não tem embasamento. Vamos tomar um pouco de cuidado. Outras coisas importantes que a gente poderia tratar, se a gente tentasse entender um pouco a lógica que está por trás dessa teoria. É importante a gente entender o seguinte: quando a gente quer fazer uma comparação, é preciso que o critério tenha uma certa lógica. Se você está tratando de um caso particular, é preciso que você tenha um critério particular. Como é que você pode adotar o mesmo critério, um critério igual, para organismos que são sadios, mas que funcionam ainda de forma desigual? Ou seja, um ser humano desenvolvido que tem ali o encéfalo e o embrião que ainda não tem um encéfalo, eles são desiguais em termos de etapa de desenvolvimento. Como é que você quer criar o mesmo critério? Isso não tem lógica. Não tem como a gente comparar um embrião que ainda não tem a formação do sistema nervoso central e querer que ele tenha os mesmos atributos fisiológicos e biológicos de um ser humano já na sua etapa adulta de vida. Então, você pode dizer assim, mas então é por isso que a gente está dizendo que só existe vida humana quando existe ali a presença do sistema nervoso central. E é por isso, inclusive, que a gente é a favor do aborto de anencéfalos. Mas é preciso tomar um pouco de cuidado com isso. Porque reivindicar esse critério como um critério lógico para justificar a morte de um ser vivo, inocente, indefeso, mas tão ser humano quanto você e eu, é injusto. Isso é sem fundamento. E mais, isso contribui para uma ideologia reducionista. Por quê? Porque você está reduzindo o ser humano a uma simples presença ou não de uma função orgânica e não da própria vida. E de uma função orgânica, meu querido, que você só encontra a partir de uma determinada etapa do desenvolvimento do corpo de qualquer indivíduo da nossa espécie. Concorda que não tem lógica? Como é que você vai pegar um bebê que não tem dente e colocar ele numa competição com um bando de marmanjo cheio de dente e querer que o bebê bata o recorde mundial da quantidade de sanduíche que ele vai comer, se ele não tem dente para mastigar? É óbvio que ele não vai
ganhar a competição dos marmanjos. Como é óbvio que você não pode comparar um embrião que não chegou ainda na etapa do desenvolvimento onde ele deveria ter cérebro com um indivíduo que tem cérebro. Funcionalmente, fisiologicamente, biologicamente, é incomparável. Não tem lógica. Isso é desonestidade intelectual. Infelizmente, esse tipo de teoria, ele carece dessa honestidade intelectual e ela é construída, vou esclarecer você, ela é construída justamente por quem tem interesse por trás dessa teoria. Ela não é construída por pessoas que estão ali seriamente querendo encontrar a verdade a respeito do início da vida. Ela é construída justamente para fundamentar a pesquisa com célula-tronco. Ela é justamente arquitetada para justificar tomar pílula do dia seguinte. Entende? Seleção embrionária de pessoas que fazem técnicas de reprodução assistida. Isso é arquitetado. Então, como eu disse lá na primeira teoria, né? Partindo do princípio que ela é verdadeira, eu fiz uma série de perguntas que nós não podemos responder. Segundo, entender essa lógica que está por trás dessa teoria, essa lógica refutável de querer comparar dois indivíduos que são sadios, mas que estão em etapas diferentes do seu desenvolvimento e que, portanto, não se encontram em condições iguais para comparação, para que você defina ali um critério claro a respeito da vida. Em terceiro lugar, e aí que, na minha opinião, vem o grande problema daqueles que são honestos e desejam encontrar uma resposta, aí vem a resposta para você. Talvez você nunca tenha buscado entender o que é a morte encefálica. Talvez você nunca tenha tentado entender o que a medicina e o Estado consideram morte encefálica, e aí você cai na armadilha de fazer essa comparação inadequada entre a morte encefálica e o início da vida humana. Essa comparação, ela é desonesta. Essa comparação, ela não segue um critério lógico em termos de biologia humana, de fisiologia do desenvolvimento, de embriologia. Não tem o menor critério. Vamos entender o que é morte encefálica. Entendendo o que é a morte encefálica para o Estado e para a medicina, você vai poder comparar e ver que não tem nada a ver essa argumentação que a gente faz a respeito do início da vida. A morte encefálica, né, a morte clínica, ela é uma situação irrecuperável, irreversível e inquestionável, onde não há uma próxima etapa onde se possa haver esperança em relação ao quadro clínico do paciente. É um quadro irreversível onde, a partir da total ausência de funções cerebrais, nós sabemos que entra-se numa etapa onde irreversivelmente todos os órgãos, todos os sistemas do corpo irão paralisar dentro de poucas horas. Eles perdem simplesmente a sua função. Por quê? Aquele órgão, aquele sistema que fazia com que a autonomia do corpo se mantivesse naturalmente, sem intervenções artificiais, ela se cessou. Então, clinicamente, eu posso dizer que aquele paciente se encontra num quadro irreversível de morte encefálica, de ausência encefálica, onde não há mais o que fazer. A partir dali, independente do que seja feito, não haverá um restabelecimento das suas funções. Ele não pode voltar à vida. As circunstâncias do embrião são exatamente opostas. Elas não são somente favoráveis à vida, mas como elas são programadas para, ao invés de, numa próxima etapa, haver a morte, elas são programadas para, numa próxima etapa, a vida se dar de uma maneira ainda mais deslumbrante, ainda mais complexa, ainda com um desenvolvimento ainda mais admirável. Portanto, comparar um indivíduo com morte encefálica com um embrião que está em desenvolvimento é desonestidade. Portanto, entendendo o princípio da morte cerebral, nós entendemos que a comparação sobre o momento do início da vida com os argumentos utilizados para defender a morte cerebral não tem o menor sentido. Portanto, qual é o motivo pelo qual nós afirmamos que o indivíduo foi considerado morto clinicamente? Quando cessam as suas atividades encefálicas. Por quê? Porque a partir daquele momento o indivíduo já não tem mais autonomia orgânica, que é regida pelo seu encéfalo, para manter o funcionamento do seu corpo. No entanto, se você olha para o embrião, ele tem total autonomia das suas funções orgânicas.
Ele consegue a manutenção da sua vida naquele estágio do desenvolvimento sem a menor necessidade do encéfalo. Não dá para você querer exigir que ali exista o sistema nervoso funcionando para dizer que ali existe vida humana. Por quê? Quando nós olhamos para um indivíduo com morte cerebral e o consideramos morto, é simplesmente porque há uma irreversibilidade do caso. Não há mais como recuperar. Não existe mais uma esperança clínica de que ele possa voltar à vida. Por isso, a morte cerebral, ela determina o fim da vida. Mas não é o cérebro, não é um sistema, não é o funcionamento de um órgão ou de um sistema que define a vida. A vida não é o cérebro. O cérebro, o indivíduo não é o seu cérebro. Por isso que essa visão é uma visão reducionista e utilitarista da vida, onde, a partir de pretextos, cria-se uma teoria para que você possa se utilizar do embrião, argumentando que se ele não tem sistema nervoso, ele não pode ser considerado uma pessoa, não pode ser considerado um ser vivo. É reduzir a pessoa à presença ou funcionamento de um sistema. Isso é totalmente equivocado. Lembrando, a razão do uso deste critério da ausência de função cerebral, ela é aceita pelo Estado e pela medicina porque o funcionamento encefálico extinto, ele faz com que o organismo deixe de se sustentar autonomamente. Aquele indivíduo só pode ser mantido vivo artificialmente. O corpo humano se encontra numa situação onde ele não é capaz de se manter funcionando e fatalmente os seus órgãos irão parar. Enquanto no embrião é justamente o contrário. No embrião ele consegue realizar todas as funções necessárias para aquele estágio de desenvolvimento de forma autônoma, mesmo sem a presença do encéfalo. Então a gente está usando... tentando usar o mesmo critério, mas para condições totalmente diversas. A morte encefálica ela é um bom critério clínico porque, com ela, o indivíduo não consegue mais se sustentar de forma autônoma. A partir dessa etapa do desenvolvimento do organismo, onde o encéfalo passa a coordenar a autonomia do corpo, aí sim você pode dizer que a vida do indivíduo cessa quando cessam as funções cerebrais, porque acaba a autonomia orgânica. Mas no embrião a autonomia orgânica não depende do sistema nervoso central, ou do sistema nervoso, né? Eu estou muitas vezes falando do sistema nervoso central, mas é por hábito, né? Mas muitas vezes a simples palavra sistema nervoso já resume o que eu quero dizer. Então, entendam o seguinte, resumindo tudo o que eu quis dizer. O embrião, ainda sem sistema nervoso central, não pode ser julgado sobre o mesmo critério de uma pessoa que teve morte cerebral pela forma como a medicina enxerga a morte cerebral. A morte cerebral é um critério válido pelo simples fato de que, sem aquela função, o indivíduo não consegue se manter vivo de forma autônoma. Enquanto o embrião, ele consegue perfeitamente se manter vivo de forma autônoma sem a presença do encéfalo. O critério adotado para determinar a morte encefálica não é a presença ou a ausência de um órgão ou de um sistema, mas sim a capacidade que aquele organismo tem de se sustentar de forma independente e organizar as suas funções de forma integrada. E isso o embrião possui. O embrião tem plena capacidade de manter as suas funções autonomamente sem o sistema nervoso central. Isso aí é indiscutível. Portanto, que fique claro que essa comparação, ela ou é fruto da ignorância, no sentido da pessoa não buscar entender o que é a morte cerebral e por que ela determina o fim da vida, e se não for ignorância, é desonestidade, onde as pessoas querem manipular conceitos, manipular termos e querem discutir ideias usando palavras. Mas, na verdade, elas estão só discutindo palavra em vez de discutir ideia. Tá bem? Então,
ficam aqui minhas considerações, né? Eu espero que você tenha compreendido, não esgotei o assunto, mas lancei mão de argumentos suficientes para que não haja mais dúvida em relação a essa teoria. A vida não começa com a formação do sistema nervoso central, porque ela já estava lá quando ele se formou. Tá bem? Portanto, como eu sempre digo, diante da morte e da vida, escolha a vida sem dúvida. Deus abençoe você. Shalom. Um abraço.